Não era para mim essa oportunidade hoje, né? Fiquei sabendo aqui agora, há poucos minutos, que é a mensagem do Senhor. O pregador mesmo não veio, mas seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Ainda falei com o Ronaldo, justo hoje que eu não trouxe a mamadeira, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, a gente não pode dizer não para o Senhor, né? Tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus tem sido maravilhoso na nossa vida e não cremos como quem somos nós. Para dizer não para o Senhor, amém? Glória a Deus. Tem, pois então, assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu que mexi com o cara. Aleluia, Vamos Deus. louvar o nome santo do Senhor, amém? Vamos adorar Jesus nessa noite. Glória a Deus. E logo após eu vou estar entrando na pregação, amém? Não vamos acabar o culto, amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar os irmãos encontrarem. 1 Samuel 17, 43, da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, respondeu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Amém? Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. Vamos louvar o Senhor. Logo após vamos estar orando e já vamos estar entrando na palavra. Amém? Canta assim comigo. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel.
Deus, Senhor, meu Pai, nessa noite, ó Pai, eu louvo, exalto e glorifico o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é fiel, Senhor, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. Ah, Senhor, nessa noite, ó Pai, eu me humilho diante da Tua presença, Pai. Ah, Senhor querido, eu não sou nada se não for a Tua presença, meu Pai. Eu de mim nada sei, nada sou, meu Pai, se o Senhor não falar em meus lábios, Senhor. Ah, meu Pai, dá-me nessa noite o conhecimento da Tua palavra, meu Pai, para que quando o Senhor abrir a minha boca, Senhor, o Senhor possa tomar a liberdade, ó Pai, de falar comigo primeiramente, Senhor, para depois, Senhor, falar com o Teu povo, meu Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um aqui nessa noite precisa, meu Pai. Eu não conheço, Senhor, os pensamentos, Senhor. Eu não conheço, meu Pai, a intenção de cada coração, porém o Senhor conhece. Ah, meu Pai, a Tua palavra vai dizer, Senhor, que antes mesmo que me formasse no ventre materno, o Senhor já me conhecia, o Senhor já tinha nos escolhido, ó Pai. Então, Senhor, se estamos aqui, Senhor, há um propósito sobre a minha vida, há um propósito, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor. Ah, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, toda a potestade maligna dos ares, ó Pai. Nessa noite nós repreendemos, ó Pai, todo demônio, Senhor, que vem, meu Pai querido, para tentar fechar, meu Pai querido, os ouvidos, Senhor, para tentar confundir a mente, ó Pai, para que esta pessoa não receba de bondade a Tua palavra, Senhor. Nós repreendemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor, a Tua palavra, meu Pai, ao ser pregada, possa, Senhor, ser como um martelo que esmiuça bem. Ai, meu Pai, um coração puro o suficiente que possa continuar puro mediante perante a Tua palavra. Ah, meu Deus, pode falar nessa noite, Espírito Santo, porque nós Te ouvimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus poderoso. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que lá no tempo de Israel, eles reclamaram a Deus que eles queriam um rei. Eles queriam um homem a qual viesse os governar. E o Senhor, vendo o que eles queriam, permitiu que fosse levantado um rei por nome Saul. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que Saul, ele começa bem, porém ele termina mal. Ele termina sendo um homem desobediente, um homem que não ouvia a ordem do Senhor mais. E diz a palavra do Senhor que vai chegar um momento que Saul, ele estava tão rebelde que o Senhor ia o rejeitar como rei. E dentro do coração do Senhor, o Senhor já sabia quem seria o próximo rei. Porém, o próximo rei, ele não estava em meio à multidão. Porém, o próximo rei, ele não estava dentro do palácio, ele não estava no castelo. O próximo rei não estava cuidando de um exército. O próximo rei não era um guerreiro de Saul, não. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai procurar lá no campo um pequenininho, um humilde. E diz a palavra do Senhor que o Senhor acha graça em seu coração e o Senhor o escolhe como um rei. Davi não sabia de nada. Davi estava apacentando, cuidando de ovelhas, e lá do céu o Senhor já o enxergava. Davi de repente poderia ser desprezado no meio da sua parentela. Davi poderia ser desprezado talvez pelo seu pai, porém o Senhor já o enxergava. Porém o Senhor já tinha um propósito na vida de Davi. E diz a palavra do Senhor que o Senhor vai chamar Samuel, o profeta Samuel, e vai falar com ele: ei, eu já tenho rejeitado Saul, porque tu ainda te apiedas dele, porque tu ainda tem pena dele, porque eu já o rejeitei. Muitas das vezes é assim, o Senhor já rejeitou, o Senhor já tirou, porém nós ficamos apiedados, ficamos com pena daquela pessoa a qual o Senhor mesmo já o tirou, a qual o Senhor mesmo já não tem o suportado, o Senhor mesmo já tem outro para levantar em seu lugar. Porém Samuel estava com pena de Saul. E o Senhor diz: não te apiedes dele, porque eu o tenho rejeitado. Levanta-te, pega azeite e vai aonde eu vou te enviar. E lá você vai ungir o novo rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que dentro do coração de Samuel há um temor. Ele diz para o Senhor: mas Senhor, se eu for a Saul dizer o
estratégia. Você vai lá e você vai sacrificar. Então você chama Saul e diz para ele: eu preciso sacrificar. E ele vai te dar a autorização. E você vai ir em direção aonde eu te mando. E diz a palavra do Senhor que ele vai a um determinado lugar. E lá ele vai se encontrar com Jessé, o pai de Davi. Diz a palavra do Senhor que ele vai mandar chamar os seus filhos. A palavra do Senhor diz que ali no meio deles vai passar primeiro Abinadab, vai passar Samar. Aleluia, Jesus. Deus da glória. Aleluia, Jesus. Eu não estou lembrando agora do nome do outro, me fugiu na mente, é recém tinha lido. Deus. Mas a palavra do Senhor diz para ele: ei, não atenta tu para a aparência, porque eu não atento para a aparência. E nenhum desses a qual tu tem olhado, tu tem achado que é este pela aparência, eu não tenho escolhido. Diz a palavra do Senhor que vai passar os 7 filhos de Jessé na presença de Samuel, e o Senhor continua rejeitando todos. Não é este, não é este, não é este. E ele vai olhar para Jessé e vai perguntar: existe mais algum? E ele vai dizer: sim, eu tenho um menor. Só que ele está lá no campo apacentando as ovelhas. E a palavra do Senhor diz que ele diz: ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar até aqui. Aleluia. E quando a palavra do Senhor diz que quando Davi vem caminhando, diz que ele era ruivinho, a aparência dele era boa, formoso de aparência, e ele vinha naquela humildade dele. E o Senhor diz: é este mesmo que eu tenho escolhido. Talvez aqueles varões que estavam ali achando que eles seriam um novo rei, estavam olhando e desprezando ele, pensando: como pode o Senhor escolher a este? Mas o Senhor, ele diz que ele escolhe o que é simples. Ele escolhe o pequeno para confundir aquele que é grande, aquele que acha que pode, aquele que acha que sabe. Porque para Deus, irmãos, não é o cargo que é mais importante. Para Deus o mais importante não é o carro que você anda. Para Deus não é mais importante a roupa que você usa. Para Deus não é mais importante o tanto de dinheiro que você tem no banco, a maneira que você se veste, a maneira que tu cuida da tua casa, dos teus filhos. Deus está atentando para o que está dentro do teu coração. Porque quantos vivem de aparência? Eu estava vendo um vídeo esses dias na internet de uma família que eles tiraram uma foto. Diante da foto todos estavam sorrindo. Porém, quando terminaram de bater a foto, parece que eles murcharam, foram cada um para um lado, estão vivendo de aparência. Quantas pessoas olhando nas redes sociais e dizendo: como eu gostaria que a minha família fosse como aquela família, como eu gostaria que o meu esposo fosse como aquele homem, como eu gostaria que a minha esposa fosse daquela maneira, como eu gostaria que o meu filho fosse daquela maneira. Porém você não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Aleluia. Uma vez eu escutei uma história de uma pessoa que dizia: mas a grama do vizinho é tão mais bonita do que a minha. Eu cuido da grama, eu corto a grama e parece que a dele é tão mais bonita. Porém, quando atravessou do outro lado, descobriu que a grama do vizinho era artificial. Por isso era mais bonita do que a dele. Então a palavra do Senhor diz que nós não devemos atentar para a aparência. Cuida da tua família, zela pela tua família que o Senhor te deu. Zela pelos filhos que Deus te deu. Zela pelo esposo que Deus te deu. Zela pela esposa que Deus te deu. Cuida daquilo que o Senhor te deu. Aleluia. Não fica olhando para o lado de outro, querendo ser os outros, querendo ter aquilo que é dos outros. Porque você não sabe o que as pessoas vivem dentro de 4 paredes. Às vezes a gente olha a aparência: nossa, como aquela família é bonita, é linda. E quantas histórias a gente sabe depois que dentro de casa é briga, debaixo de briga, esposo que bate na esposa, filhos espancados dentro de casa. É só aparência para os outros verem. Mas o Senhor não quer que a gente viva de aparência. Deus, Ele quer nos dar um lar abençoado, um lar feliz, cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. E assim era Davi. Olhando para Davi, não existia guerreiro em Davi. Olhando para Davi, não existia um rei em Davi. Porém o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. A palavra que foi pregada aqui na terça foi: antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que você se formasse no ventre materno, o Senhor, Ele já tinha um plano, já tinha um projeto para a tua vida. Muitos hoje vão olhar para você e vão dizer: como que esse conseguiu chegar onde
E agora ele é ungido. E diz a palavra do Senhor que no momento que o óleo cai, é derramado sobre a cabeça de Davi, ele recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O Senhor está dizendo nesta palavra que há um tempo determinado para todas as coisas, há uma etapa para cada coisa. Agora que o Senhor ungiu, primeiramente o Senhor vai encher ele do Espírito Santo. E depois do Senhor encher com o Espírito Santo, o Senhor vai preparar o jovem Davi para a batalha. O Senhor vai preparar o jovem Davi para ser um rei. Não é a partir do momento que receber a unção, agora eu já sou um guerreiro, automaticamente eu já sou um rei, tudo automaticamente da noite para o dia. Não, irmãos. O Senhor precisa preparar primeiro. Moisés, um grande homem de Deus, o Senhor levou ele para o deserto, ele saiu fugindo para o deserto. Antes de ele resgatar o povo de Deus, ele precisou ser preparado no deserto. Tudo tem uma preparação, irmãos. Ninguém vira médico sem antes estudar, passar por uma faculdade, enfrentar algo para poder ser médico. Ninguém vira juiz sem antes ter que pagar um preço para isso. Precisa ir bem na escola, precisa ir bem numa boa faculdade, precisa conseguir chegar até lá. Alguns vão trabalhar em 2 empregos para conseguir juntar o dinheiro para pagar a sua faculdade. Às vezes vai trabalhar de dia, de noite, vai estudar, vai entrar madrugada estudando, vai pagar um preço por aquilo, para depois ele chegar onde tem que chegar. É degrau por degrau, irmão. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente chega na casa de Deus, a gente já quer fazer tudo, a gente quer ser tudo. E a gente quebra a cara, a gente cai, porque a gente não tem experiência, a gente não está tendo experiência. Você já ouviu dizer de pessoas que compram carta de motorista? Ele não teve experiência, não passou pela autoescola, ele pegou o carro, daí ele vai lá e apronta. Não que os outros também não aprontem, mas ele não teve experiência. Assim são muitos que levam a obra de Deus relaxadamente. Eu vou fazer de qualquer jeito, é para Deus. Por que você faz de qualquer jeito para Deus? Eu aposto que lá no teu trabalho, onde tu trabalha, sido pela patroa, tu quer ser reconhecido por homens e mulheres, e Deus onde fica. O melhor deve ser feito para Deus, irmãos. Alguns anos atrás eu estava contando para o meu esposo, estava eu e uma jovem lá da Berta dos Morros, lavando o banheiro da igreja, limpando, zelando pelas coisas de Deus. E ali a gente via que ninguém dava bola pra gente, ninguém prestava atenção no que a gente fazia, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo tudo que a gente fazia, irmãos. O paninho da igreja que se você levar para casa e você lavar com amor, carinho, deixar cheirosinho, trazer para a igreja, o homem pode não estar vendo, mas o Senhor está vendo. Tudo que você faz, o Senhor está enxergando, irmãos. É degrau por degrau. A palavra do Senhor vai dizer que os filisteus vão se levantar contra o povo de Israel. E eles vão sair à luta, vão sair à peleja, vão sair a pelejar. E Davi está lá. Só que antes disso, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai se retirar de Saul. Porque Saul não queria mais saber de obedecer a Deus. Então ele fica desamparado, o Senhor não está mais nele. E a palavra do Senhor diz que você precisa deixar a tua casa, o teu coração ocupado, cheio da presença de Deus. Porque uma casa vazia, o diabo ele vai fazer de tudo, ele quer entrar. O Senhor Jesus ele vai te pedir licença, posso entrar no teu coração? A palavra do Senhor diz que todos os dias ele bate na porta e pergunta, posso entrar? O diabo não, irmãos. Você que serve a Deus, se você abrir uma pequena brecha, o diabo arromba, entra para dentro e faz o que quer com você. Agora Saul está abandonado por Deus. E a palavra do Senhor diz que vai entrar nele um espírito atormentador enviado pelo próprio Deus. O próprio Deus vai enviar um espírito de atormentação e ele está atormentado, ele está atribulado. E o Senhor tem um projeto com Davi. A palavra do Senhor diz que vão procurar alguém que toque algo para tentar acalmar Saul. E eles vão até quem? Eles vão até aquele que está lá no campo. E diz que lá ele está com a sua harpa tocando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E lá ele está lá com a sua harpa e vão chamar Davi. E quando Davi entra na presença do rei, o rei vai olhar e vai ver que ele é de gentil aspecto. E quando Davi entra, somente de Davi entrar ali, a paz já começa a entrar junto com Davi. Porque o cristão, irmãos, ele é assim. O cristão verdadeiro, o verdadeiro servo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aonde ele chega as pessoas sentem paz.
Você já viu que você que serve a Deus? Já teve pessoas que entrou na tua casa e disse: eu gosto de estar aqui porque eu me sinto bem nesse ambiente. Porque ali está o Espírito Santo e a paz do Senhor está ali. A palavra do Senhor diz que quando Davi tocava a sua harpa e cantava com puas na frente de Saul, diz que ele se acalmava, porque o Espírito Santo de Deus o acalmava. Então daquele momento em diante, toda vez que aquele Espírito enviado por Deus para o perturbar tomava ele, Davi tinha que estar ali para tocar, para poder o acalmar. Só que, irmãos, nesta ocasião, a palavra do Senhor vai dizer que tinha um gigante junto com o povo filisteu. E esse gigante, por nome Golias, ele afrontava o povo de Deus e afrontava dia após dia. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou por 40 dias afrontando o povo de Deus e dizendo que ali não tinha homem que pudesse vencer. E todos aqueles homens, experimentados na guerra, experimentados na luta, experimentados na batalha, nenhum deles tinha coragem de lutar. É assim, irmãos. Deixa manifestar um demônio daqueles terrível para ver se aqueles lá todo metido vão ter coragem. Aí procura aquele mais humilde da igreja, aquele que está ali buscando a presença de Deus para poder enfrentar o demônio. É assim. A maioria das igrejas não quer mais lidar com libertação, irmãos, porque estão ficando com medo do diabo. Sabe por quê? Porque se acomodaram. Já não estão vivendo mais o primeiro amor. Hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo, cada um quer ser maior do que o outro, quer ser melhor do que o outro. Ah, porque eu me visto melhor, porque eu ando melhor, porque eu sei melhor. Não, irmãos. Nós somos 100% dependentes de Deus. Nós somos 100% dependentes do Espírito Santo. E Davi não dependia de roupa bonita. Davi não dependia de uma posição bonita. Porém, Davi estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! Davi, ele não vai para a batalha porque ele quer mostrar para os outros o que ele faz. Mas Davi, ele vai para a batalha porque ele quer defender o nome de Deus. Ele vê aquilo como uma afronta ao povo de Deus, porque ele sabia que Israel era um povo de Deus, irmãos. E ele começou a pensar no seu pensamento: como pode esse incircunciso? Ele está afrontando o próprio Deus. Eu não posso permitir isso. Sabe, irmãos, quando você vê que o diabo está conseguindo destruir a tua casa, a tua família. Sabe, quando você vê que o diabo está tentando destruir a igreja, você vai dizer: não, eu vou me levantar, eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, eu vou ao encontro dele em nome de Jesus, porque ele não vai destruir minha família, ele não vai destruir minha casa, ele não vai destruir essa igreja como o Senhor levantou. Muitos não querem mais pagar o preço, irmãos. Muitos dizem: eu não vou me meter com isso não, porque o diabo vai se levantar contra mim. Onde é que está o Deus que tu serve? Onde é que está o Deus de Israel? A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele vai dizer claramente: eu não vou contra ele em meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele sabia quem era o Senhor dos Exércitos. Ele tinha certeza de quem era Deus. E nessa noite eu quero perguntar para você: você tem certeza de quem é Deus? Você conhece o Senhor verdadeiramente? Você confia verdadeiramente em Deus, irmãos? Aleluia! Será que nós podemos confiar em Deus quando nós estivermos praticamente falidos? Quando nós estivermos com os cartões tudo estourado? Quando nós estivermos no último da enfermidade, será que ainda dá para confiar em Deus? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele ressuscitou mortos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele vai muito além daquilo que sonhamos, pedimos ou pensamos. Será que dá para confiar em Deus? O Senhor falava comigo isso hoje. Será que dá para confiar em Deus quando nós estivermos no fundo do poço? Será que dá? Davi vai se aproximando, porque o seu pai, ele está preocupado com seus filhos. Porque esses 3 filhos dele foram para a batalha. E como qualquer pai, ele estava preocupado com seus filhos. E ele vai levantar Davi pela madrugada, vai colocar pão, vai colocar outras coisas dentro de um saquinho e vai dizer: vai até a guerra, leva isso para os teus irmãos e já vê como que eles estão. E quando Davi está se aproximando, ele começa a escutar os gritos daquele gigante que afrontava o povo de Deus. E Davi vai tomar por ofensa aquilo. Está afrontando o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. A palavra do Senhor diz que ele vai lá
E ele vai dizer: não aceito essa afronta. A palavra do Senhor diz que eles vão pegar Davi e vão levar até Saul. Saul vai olhar para ele e vai pensar: tá de brincadeira, não é possível uma coisa dessas. E ele vai dizer para ele: ei, Saul, você não sabe, ninguém sabe, mas lá no campo um urso se levantou para pegar uma de minhas ovelhas. Eu avancei nele, terminei com ele e salvei a ovelha. Por essas ocasiões também vai se levantar um leão bravo e ele vai vir para cima da minha ovelha. Eu segurei na barba dele e terminei com ele também para salvar a minha ovelha. Muitos não sabem, você não precisa ir para redes sociais contar o que você está fazendo. Muitos querem se aparecer, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo. Querem se exibir: olha só lá o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O Senhor está vendo. Esse processo que tu está passando, Deus está te preparando. E quando chegar o momento, Deus vai te honrar diante de todos que desacreditam de você. Você não precisa esfregar na cara do teu adversário o que você faz ou deixa de fazer. Você não precisa esfregar na cara dos teus acusadores o que tu faz, o que tu deixa de fazer. Só eu sei, irmãos, quantas lágrimas eu derramei na presença de Deus sozinha, sem ninguém para me ajudar. Só Deus sabe quantas batalhas eu enfrentei para chegar até aqui. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o Senhor viu. O Senhor viu. Eu lembro que uma vez, lá na casa da minha mãe tem umas pedras. Atrás da casa da minha mãe tem umas pedras. E nesse dia eu estava muito triste, muito angustiada. E eu subi para cima daquelas pedras e é bem alto o lugar. E eu olhei para o céu e eu comecei a chorar, 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 chorar. E não tinha ninguém ali para me dar um conselho, para me abraçar. E eu chorava sozinha. E eu disse: Deus, dá uma resposta, Senhor, que o Senhor está comigo nesse processo que eu estou passando. Eu sei que é um processo, Senhor, mas me dá um sinal que o Senhor é comigo. Irmão, surgiu um carro de som, que eu não sei nem de onde veio aquele carro de som, mas tocava esse refrão: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. E quando eu escutei aquele louvor, eu sabia que era o próprio Deus falando comigo. Eu tive força para me levantar de novo. Eu chorei tanto na presença de Deus. Eu disse: Senhor, vamos de novo, Senhor. Vamos de novo, Senhor. Eu não vou desistir. Eu digo para os irmãos: irmãos, se tem uma coisa que eu não penso, o meu pensamento é desistir, irmãos. Eu não posso desistir, eu não posso olhar para trás. O único motivo de fazer eu olhar para trás é ver tudo que Deus já fez na minha vida. É ver de tudo que Deus já me livrou, irmãos. Eu não tenho motivo nenhum para dizer que eu vou desistir. Eu não tenho motivo nenhum para dizer que eu vou parar na caminhada. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo a pessoa mais ingrata do mundo, irmãos. Eu vou estar sendo a pessoa mais ingrata desse mundo. Sabe quando você faz por uma pessoa e depois aquela pessoa te retribui como ingratidão? O que você sente no seu coração? Você não sente tristeza? Aí você imagina dentro de você tudo que Deus fez por você até hoje. Tudo que Deus já te livrou, tudo que Deus já te guardou. E dentro do teu pensamento você está traindo o Senhor, dizendo: eu vou parar, eu vou desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: aquela pessoa que te fez mal, que te feriu, vai continuar fazendo coisa errada. Não vai deixar de fazer, a menos que se arrependa. E Jesus? Aonde fica Jesus no meio disso tudo? Aonde fica aquele que deu a vida por você, irmãos? Seguindo a palavra, são 9:04, 9:20, eu entrego a mensagem em nome de Jesus. Seguindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que Saul vai dizer assim, diante de todos: aquele que conseguir derrotar esse gigante, eu vou dar uma de minhas filhas e ainda vou dar mais uma quantia. Só que Davi não estava preocupado com isso. Davi não estava preocupado com dinheiro. Davi não estava preocupado com mulher. Davi estava preocupado em defender o nome do Senhor.
Senhor diz que Saul vai dizer: tá, então eu vou ter que te preparar para a batalha. Saul quer preparar Davi, porém não é o homem que prepara, é Deus que prepara, é Deus que capacita o homem, não é o homem. Saul quer preparar Davi com as suas próprias mãos, e quando o homem tenta preparar o homem com as suas mãos, não dá certo. Porque diz a palavra do Senhor que Ele vai colocar uma couraça sobre Davi, vai colocar ali, vai preparar Davi, vai colocar uma espada gigante nas mãos de Davi. E quando Davi veste aquela armadura, ele se sente desconfortável, porque ele nunca usou aquilo ali. O que eu entendo com esta palavra, irmãos? Que nós não precisamos de objetos para vencer. Nós não precisamos de coisas dessa terra, de coisas terrenas. A presença do Espírito Santo nos basta para nos fazer vencer. A presença de Deus nos basta para nos fazer conquistar, para fazer derrubar gigante. Agora, Davi vai tirar tudo aquilo de cima dele. Saul deve estar olhando e pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Vai lá, vamos ver o que vai dar. E lá está descendo Davi. E Davi está confiante, porque ele sabia que o Senhor dos exércitos estava com ele. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, o que importa é quem é que está contigo. O que importa é quem está no teu coração, é quem está reinando dentro de você. A palavra do Senhor diz que ele desce, ele vai chegar assim perto de um lugarzinho assim, um riachinho, um ribanceiro. Ele vai catar ali 5 pedrinhas. Nas suas mãos ele tem uma funda, tem um alforje, e ele desce em direção ao gigante. Quando ele chega perto do gigante, o gigante já começa a debochar dele. Que é isso? Pensa que eu sou o quê? Sou um cão para te vir querer lutar comigo com um pedaço de pau na mão? Só que Davi está confiante, irmão. Você aí que tem se abalado com as palavras que o adversário tem lançado contra você, Davi não estava preocupado com isso não. Ah, irmã, mas todos os dias eu ouço uma voz no meu ouvido que diz que eu não vou conseguir. Davi não estava preocupado com isso. Alguém falou para mim que eu não tenho capacidade de chegar aonde eu quero chegar. Davi não estava preocupado com isso. E Davi, se estivesse preocupado com a afronta, com aquilo que o adversário estivesse falando, ele poderia ter retrocedido. É verdade, eu sou muito pequeno para esse gigante, eu vou voltar. Porém não, Davi era pequenininho, mas ele sabia quem estava dentro dele. E o gigante veio intimidando ele, irmãos, e as pessoas que estavam na volta, eu creio que estava apavorada. Pronto, vai esmagar Davi, vai pisar por cima de Davi. É muito pequenininho. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ele está caminhando confiante. A palavra do Senhor diz que enquanto o gigante está vindo afrontando ele, dizendo que vai fazer acontecer com ele está se preparando. Enquanto o diabo está te acusando, enquanto o diabo está te afrontando, o que tu está fazendo? Está preocupado com o que o diabo está falando ou está te preparando para enfrentar ele? Aleluia! O que você tem feito? O Senhor te pergunta nessa noite. O que tu está fazendo? Está ligando para fulano de tal para dizer: o diabo está me afrontando aqui. Não, eu estou me preparando no jejum, na oração, na santificação, na presença de Deus. Eu estou vigiando. Sabe o que é vigiar, irmãos? É não ficar olhando para os lados. Vigiar é você saber que tem um alvo, que você precisa ir até ele. Vigiar é você se preparar para você chegar até o teu adversário. A palavra do Senhor diz que vai ser certeiro, irmãos. Vai ser certeiro. Ele vai girar a funda e vai acertar na testa do gigante. Ali o gigante vai cair diante de Davi. A palavra do Senhor diz que antes disso acontecer, irmãos, os seus irmãos se iraram com ele. Como pode esse pequeno, esse guri, achar que pode afrontar um gigante e ficar irado com ele? Às vezes, irmãos, não é os de fora que vão torcer contra você, é os de dentro. Às vezes é o teu próprio irmão que vai dizer, vai ficar irado e vai dizer: quem que ela pensa? De todo aquele exército preparado,
Ah, mas eu tenho curso de teologia, escatologia, eu sou um grandão, fiz faculdade. Espera mais um pouquinho, aquele que não tem nem escola. É ele que vai derrubar o gigante diante deles. Os queixos dele vão ter que cair no chão. Porque o importante não é o dinheiro que eu tenho, o importante não é o grau de escolaridade que eu tenho, mas o importante é o que está na minha vida, irmãos. Te pergunta nessa noite, quem é que está na tua vida? Eu vi um testemunho uma vez de uma senhorinha, irmãos. Ninguém dava nada para ela na igreja. Sabe quem eles falam? Aquela senhorinha do copo, do círculo de oração. Uma mulher de oração que a juventude até debochava, porque a juventude de hoje, irmãos, quando eles veem uma pessoa vivendo a doutrina realmente como ela é, eles debocham. Olha lá como é que anda. E essa senhorinha uma vez entrou no ônibus. E ela entrou no ônibus e atrás dela entra um assaltante. Essa senhorinha era da igreja que eu congregava. Ela contou o testemunho no altar. E ela disse que as pessoas entraram em pânico, entraram em desespero. Ele anunciou o assalto, pegou ali os celulares de algumas pessoas e ela ficou trancada na roleta, porque o cobrador também entrou em desespero. E disse que quando ela chegou na roleta, ela disse: Senhor, me autoriza. E o Senhor disse: está autorizado. Aleluia. Irmãos, ela disse que levantou a mão para cima em direção a dele e disse: demônio do assalto que está na vida desse jovem, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele não pôde passar para trás, irmãos. Ele pegou no máximo 2 celulares na frente. Ele disse para o motorista: abre a porta, que eu preciso sair. Uma senhorinha, o Senhor usou ela diante de todos. Então, irmãos, é o que eu digo: o Senhor não olha para a aparência. E nessa noite eu te digo, em nome de Jesus, o mais importante é o que você está carregando dentro de você. Davi vence a batalha. Davi vence aquela guerra. Agora sim, agora ele vai se tornar o rei de Israel. Não. A palavra do Senhor diz que o próprio Saul vai se levantar contra ele. Não vou pregar tudo porque não dá tempo. Agora